Olá pessoal, aqui é a professora Ingrid e hoje daremos continuidade às nossas aulas de Educação Física. Em nossa aula de hoje, continuaremos falando sobre o handball e especificamente sobre os fundamentos e as posições que existem no handball. O primeiro fundamento que nós iremos falar é a empunhadura. O que é a empunhadura? A empunhadura é a forma de segurar a bola de handball com uma das mãos. A empunhadura é considerada o fundamento mais importante do handball, pois é esse fundamento que funciona como base para todos os outros fundamentos. Na empunhadura, os 5 dedos da mão eles ficam bem afastados entre si e a palma fica ligeiramente côncava, ou seja, a mão abraça a bola de handball. O próximo fundamento é a recepção. E o que é a recepção? A recepção ela é a ação de receber a bola, amortecer essa bola e reter a bola de forma adequada. Ou seja, ela tem que receber, ela tem que amortecer e ficar em posse dessa bola de forma adequada para dar continuidade ao jogo. A boa execução da recepção depende muito de um outro fundamento, que é o passe. Ou seja, para que a recepção seja bem executada, é importante que o passe que deu origem a essa recepção tenha sido muito bem realizado. A recepção normalmente ela acontece com as duas mãos paralelas, ou seja, uma ao lado da outra, e ligeiramente côncavas, conforme nós vimos no fundamento anterior, e para frente. Como eu disse, normalmente é realizado com as duas mãos, mas não é uma regra. Pode-se realizar a recepção com apenas uma das mãos. Apesar de não ser uma prática tão comum, ultimamente isso está começando a se tornar mais normal nos jogos de handball. As recepções elas podem ser feitas em várias alturas. Então, as recepções elas podem ser feitas em várias alturas, podendo ser alta, média ou baixa. Alta é quando a recepção ocorre acima da cabeça, a média é quando a recepção ocorre na altura do peito e baixa é quando a recepção ocorre na altura do quadril, na altura do joelho ou próximo ao solo. Aqui na imagem nós temos o exemplo da recepção baixa, a altura em que ela ocorre, a recepção média e a recepção alta. Agora, em relação às habilidades fundamentais para uma boa recepção. Então, para que eu realize uma boa recepção, eu preciso me atentar a algumas coisas. Primeiro, eu preciso olhar a bola. Na imagem, nós podemos ver a atleta olhando fixamente para a bola. Receber a bola com as duas mãos. Conforme nós falamos, existe a recepção com uma mão e ela pode ser realizada, nada impede. Mas se eu quero ter certeza dessa recepção, ter certeza da qualidade dessa recepção para a continuidade do jogo, é importante receber com as duas mãos. É óbvio que depois que você é um atleta profissional, você domina todas as técnicas, fica muito mais simples fazer essa recepção com uma mão apenas. É importante também ir de encontro com a bola e não simplesmente ficar esperando ela chegar. Também é importante amortecer ligeiramente os braços para absorver o contato com a bola. Então, na imagem, nós podemos ver a atleta com os braços flexionados para amortecer esse impacto com a bola e facilitar a boa recepção. Então, assim que eu recebo essa bola e realizo a recepção com êxito, é importante eu concluir esse fundamento, ou seja, proteger a bola para que o adversário não consiga recuperá-la. Próximo fundamento são os passes. Então, o passe, o que ele faz? Ele permite a bola ir de um jogador ao outro. Então, ele facilita o andamento do jogo. Para o passe, precisa-se de pelo menos 2 pessoas. Então, eu preciso de mais alguém para que eu realize esse passe. A troca de passes ela pode ser realizada entre todos os jogadores da partida. Então, qual é a definição de passe? Então, o passe é a ação de enviar a bola ao companheiro de forma que ele consiga recebê-la para executar outra ação.
Então, conforme nós falamos da recepção, a recepção ela depende muito de um bom passe. Então, eu devo enviar a bola para o companheiro pensando em facilitar e garantir essa recepção. O passe ele é um fundamento tão importante que um bom passe ele pode colocar o companheiro em condições favoráveis de arremessar a bola em direção ao gol adversário, por exemplo. Isso acontece muito no contra-ataque. Então, a minha equipe está numa situação de defesa, então nós estamos sendo atacados, eu recupero a posse de bola e eu consigo imediatamente colocar o meu companheiro numa situação favorável para a realização do gol. Então, o passe ele é considerado um fundamento básico e imprescindível para que o jogo de handebol possa desenvolver-se. Conforme nós vimos quando nós falamos sobre as regras do handebol, o jogo passivo ele é punido e aí a equipe perde a posse de bola. E a melhor forma de evitar que esse jogo seja passivo é o quê? A troca de passes. Então, ainda falando sobre os passes, sem o passe, não é possível haver a colaboração entre os jogadores e o cumprimento dos objetivos ofensivos. Então, mas se eu não passar, é só eu driblar e realizar? Não, o handebol ele é um jogo de passe. O passe ele é muito importante para o desenvolvimento do jogo. A equipe ela depende desse passe correto, desse passe de segurança e dessa troca constante de passe para conseguir ter sucesso. E conforme nós já dissemos, a ação do passador, que é fazer esse passe, ela é muito importante. Então, é responsabilidade dele dar a segurança para que seu companheiro receba essa bola de forma adequada e dê continuidade ao jogo. Agora nós vamos falar sobre o drible. Então, muitas pessoas confundem o drible com a finta. E hoje eu não vou falar sobre a finta, mas eu vou só fazer uma diferenciação pequena para vocês. Então, eu vou diferenciar aqui o drible da finta de uma forma grosseira, digamos assim. Quem já foi meu aluno ano passado já sabe do que eu estou falando. O drible, geralmente, ele é uma ação que ocorre com a posse de bola. E a finta é uma ação que ocorre sem a posse de bola. Tudo bem, pessoal? Então, o drible é com a posse de bola. Pensando nisso, nós vamos falar agora, então, especificamente do drible. E o que é o drible no handebol? O drible é o movimento de bater a bola contra o solo com uma das mãos, estando o jogador parado ou em movimento. Então, a partir do momento que o jogador ele está batendo essa bola contra o solo com uma das mãos, ele está realizando o drible, seja parado ou seja em movimento. É muito importante que tem que ser com uma das mãos. A partir do momento que eu pego essa bola com as duas mãos, eu interrompo o drible. Então, eu tenho que fazer uma outra ação. Eu posso passar essa bola, posso arremessar, enfim, eu tenho que ter uma outra ação. Não posso simplesmente voltar a driblar. O drible, ele permite que os jogadores eles se desloquem pela quadra com a posse de bola e não somente sem a posse de bola. É uma habilidade essencial ao jogador de handebol, então é muito importante. Ele não consegue realizar o deslocamento com a bola se ele não souber realizar o drible. E ele é muito utilizado nas situações de contra-ataque. Então, numa situação em que o jogador recebe um passe e ele tem a oportunidade de passar sozinho para a área de ataque da sua equipe. Mas como que ele vai conseguir passar para a área de ataque? Driblando. Então, ele precisa ter o domínio desse fundamento. E nas situações de 1 contra 1, que tem um jogador contra o outro jogador, é muito importante ele saber realizar o drible para que ele saia daquela posição ali e favorecer a continuidade do jogo. Então, o drible aí é um fundamento essencial para o jogo de handebol. Bom, o drible ele deve ser sempre executado evitando conduzir a bola. Ou seja, ele não pode segurar a bola, driblar, segurar a bola, driblar. Ele precisa, então, bater essa bola em direção ao solo. Então, ele usa a mão sempre em cima da bola. No momento de deslocamento, é importante, quando ele está se deslocando, que a bola sempre fique posicionada lateralmente e à frente do corpo. E é importante também manter o seu corpo sempre
entre a bola e o adversário. Para quê? Para que você proteja a bola e o adversário não consiga recuperar a posse dela. Agora nós vamos falar sobre o arremesso. O arremesso, ele é o fundamento que dá origem ao ponto no handball, né? Ao gol. Então, é o fundamento que sempre é realizado em direção à meta adversária, ao gol adversário, na tentativa de realizar o gol. Então, sem o arremesso é impossível eu ganhar uma partida de handball, porque todos os outros fundamentos objetivam chegar nesse fundamento, que é o arremesso. Agora, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as posições no handball. Bom, o que é o armador? O armador é a locomotiva do time no ataque. Ou seja, é ele que põe o time para jogar. Ele é muito importante para colocar o time para jogar. Sem ele, o time fica perdido. Então, ele está sempre no centro do ataque e ele comanda o curso do ataque. Ele comanda o ataque o tempo todo. Ele geralmente é o jogador mais experiente, porque ele tem que ficar o tempo todo olhando para o jogo e vendo quais são as falhas do adversário, quais são as oportunidades que a sua equipe está tendo, para onde ele vai direcionar o ataque. Enfim, ele tem que ser bastante experiente para ele conseguir aí dar continuidade ao jogo. Ele também deve saber arremessar com força, até porque ele é um jogador que ele fica um pouquinho mais recuado, então o arremesso dele tem que ser forte para que, caso ele arremesse, ele consiga realizar esse gol. E ele também tem que ter um grande repertório de passes, ou seja, ele tem que passar muito durante o jogo e ele tem que saber passar muito bem. Por quê? Porque todas as vezes que a sua equipe ficar perdida, o que a equipe vai fazer? Ela volta a bola para o armador retomar a jogada e armar uma nova jogada. Para isso, o armador deve possuir uma grande visão de jogo e ele tem que se adaptar rapidamente às mudanças na defesa adversária. Ou seja, ele tem que observar o que o adversário está fazendo, as mudanças na defesa, para ele redirecionar esse ataque. Para que o armador seja considerado um bom armador, ele precisa ter força, concentração, tempo de jogo e um passe certo. Então, o passe do armador ele tem que ser praticamente perfeito, para não perder tempo. Afinal de contas, o handball é um jogo muito ágil e as ações precisam ser corretas e ágeis. Temos aí também o meia. O meia, ele é o combustível do time no ataque. Ele geralmente possui os mais fortes arremessos, então ele arremessa forte. Então, o meia, numa situação de arremesso, ele tem que errar o mínimo possível. Então, o meia na situação de arremesso é como se fosse o pênalti. O gol deve sair. Aí nesse GIF, nós podemos ver aí o meia recebe a bola e ele arremessa e acerta o gol. Geralmente o meia, ele é o jogador mais alto do time para facilitar a infiltração na defesa adversária. E em relação ao ataque, eles são jogadores mais perigosos, pois os arremessos costumam partir deles, tá? Ou de algum jogador que recebeu o passe dele. Antes de falar do ponta, eu quero que vocês observem aí nesse GIF, o ponta é o jogador que faz o gol. Olha o que acontece. Então, ele recebe, ele vem para uma posição mais favorável e arremessa. Então, geralmente os pontas, eles começam as jogadas de ataque. Eles são velozes e ágeis e devem possuir aí uma capacidade de arremessar em ângulos fechados. Então, a gente viu ali o ponta, né, no GIF, arremessando ali de um ângulo um pouco mais desfavorável para ele. E ele pode arremessar, inclusive, de onde ele recebeu a bola, se não houver uma oportunidade, lógico, de se colocar numa posição mais favorável. Eles são velozes, se a gente for ver, se a gente perceber a área do gol ali, o ponta ele vai quase da linha do escanteio até a outra linha do escanteio. Então, ele é o jogador que mais corre durante o jogo. Por isso, ele tem que ser veloz e ágil, porque ele tem que acompanhar a sua equipe. No caso do arremesso do ponta, ele não precisa ser forte, mas ele tem que ter uma mira, ou seja, saber exatamente aonde está arremessando e uma habilidade aí para ele conseguir, inclusive, mudar o destino da bola para que o goleiro não consiga pegar esse arremesso. Inclusive, mais uma vez nesse GIF, nós podemos ver aí que a bola que o ponta arremessa, ela faz uma curva e a bola desvia do goleiro. Essa aí é uma habilidade dos jogadores que jogam na ponta. Como eles são velozes, eles se posicionam muito bem para facilitar aí uma jogada de contra-ataque.
E nós temos também o pivô. O pivô, ele é considerado o coringa do time no ataque. Então, geralmente ele se posiciona entre as linhas de 6 e de 9 metros, que é entre a linha do goleiro e a linha pontilhada. O seu objetivo é abrir espaço na defesa adversária para que seus companheiros possam arremessar de uma distância menor. Então, nós podemos ver na imagem ali em cima, à esquerda, a bolinha vermelha ali, denominada pivô. Então, ele fica ali naquela posição e ele fica mais infiltrado na defesa. Então, procurando ali abrir espaço para que a sua equipe arremesse. Então, muitas das vezes ele recebe essa bola, protege a bola e aí deixa o espaço livre aí para o arremesso. Então, geralmente ele fica numa posição estratégica para que ele possa receber essa bola, geralmente fazer o giro e arremessar ao gol. Em relação ao arremesso, ele é o jogador que mais arremessa durante o jogo, até porque ele fica numa posição em que ele precisa arremessar muito. Muitas das vezes ele vai estar numa situação que ele está com a bola, entre a bola e o goleiro. Lógico, a posição do pivô nem sempre é muito favorável para que ele consiga fazer o gol, porque muitas das vezes ele está um pouco desajeitado, ele pegou a bola de uma forma ele pegou a bola de mau jeito, mas ele arremessa, como nós sempre conversamos, que se não arremessar, não faz gol. E, claro, né, ele deve passar a bola pelo goleiro para marcar o gol, sem entrar na área, conforme a regra do jogo de handebol. E para encerrar, nós temos aí o goleiro. O goleiro, ele não é apenas um jogador de defesa, mas ele é um importante armador de contra-ataques. Então, os contra-ataques, o goleiro, quando ele recebe um ataque do time adversário, ele é o melhor jogador para colocar essa bola rapidamente no jogo e permitir um contra-ataque. Ele é importantíssimo na defesa, até porque ele é o último homem. E olha que interessante, o goleiro, ele pode representar mais de 50% da performance de um time. Então, o goleiro, ele é extremamente importante num jogo de handebol. Então, quando a equipe adversária consegue penetrar na defesa, a última barreira aí é o goleiro. Então, sobra para ele ali. E é muito difícil, gente, ser goleiro de handebol não é fácil. Eu costumo dizer que dentre os esportes que exigem a presença do goleiro, o handebol é o mais difícil para o goleiro. Então, o goleiro ele precisa ter um reflexo rápido, ele precisa ter uma boa antecipação para antecipar mesmo o movimento do seu adversário. E aí também ele precisa ajustar sua força, os seus reflexos e ter total concentração. Ele precisa estar concentrado o tempo todo. E o que é muito importante para o goleiro é se comunicar com a sua equipe o tempo todo. Bom, pessoal, aqui temos as nossas referências. Então, caso vocês queiram saber mais, entrem nesses sites para que vocês pesquisem e aprendam um pouco mais. E aqui eu vou passar para vocês, eu vou deixar o link separado, de uma indicação de vídeo. Nesse vídeo é possível rever algumas das regras e, além disso, algumas curiosidades do handebol em forma de cordel. Então, eu vou deixar o link, cliquem no link, assistam. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Não esqueçam de acessar a plataforma, realizar as atividades do Google Forms, enviar as atividades do Google Forms e também, pessoal, respondam às atividades com seriedade, façam com comprometimento, tudo bem, pessoal? Então, conto com a dedicação, com o esforço de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.